rouca e tô... Mas vamos lá, né? Mas eu tô me recuperando bem. Eu, inclusive, já quero começar agradecendo várias pessoas que me mandaram mensagem perguntando se eu tava gripada, como que tava e tal. Eu tô tudo bem. Realmente só foi uma sobrecarga aí na voz, né? Até comentei que esse mês eu e a equipe toda, né? A gente bateu o recorde de 50 vídeos gravados e é a versão da Academia da Empregabilidade EAD, né? Então tem muita novidade vindo por aí. Então foram aí 50 vídeos gravados em um mês, coisa que eu nunca tinha feito. Então sobrecarregou a minha voz, mas tudo bem, a gente já está se recuperando e está tudo certo. E hoje o tema da live é como alavancar convites para entrevista. Inclusive, fica aí uma dica muito legal. Assim, apesar de ser uma coisa, oi Dri, tudo bom? Quando a gente fala de convite para entrevista, a dica legal é, eu sempre, antes de preparar meus materiais para divulgar, cada live, cada vídeo, é sempre muito bem pensado, muito bem elaborado. E uma surpresa que eu tive é que esse tema não é um tema muito explorado, apesar de ser muito requisitado, né? Assim, não é muito explorado entre os especialistas, porém com isso não tem tanto conteúdo falando especificamente de como alavancar esses convites para entrevista, mas é muito requisitado pelo público, né? Então foi uma surpresa para mim ver que ninguém está divulgando nada nesse sentido. O que é ótimo, porque vocês vão ter a chance de ter um conteúdo praticamente exclusivo e inédito, né? Eu vou falar praticamente porque, claro, né? Deve ter tido algum conteúdo desse, não veio no meu radar, mas provavelmente alguém em algum momento já divulgou. Mas eu vou falar mais da minha experiência, de como que acontece isso no meu dia a dia, de como eu vejo os meus mentorados fazendo esses movimentos, quais são esses movimentos que eles fazem e que dão certo, né? Porque a gente está aqui, né? Eu e eles, a gente está fazendo isso na prática. Então, tem muitos movimentos que a gente cria, as estratégias, eles fazem e não dão certo, e esses às vezes eu não trago aqui para vocês, e aqueles que dão certo, que eu vejo que deu certo para um, para outro, tá dando certo para mais de 2, 3, 4, 5, aí eu vejo, esse daqui é um conteúdo bacana, e isso realmente dá certo, e isso está muito atual, né? Lembrando que tem isso também, né? A gente estuda o mercado, né? Então, isso é a vantagem de estar ali na mão na massa. Então, a gente estuda o mercado, tem coisas que eu trago aqui para vocês, mas que daqui a alguns meses já não é mais assim, e assim a gente vai evoluindo e vai crescendo junto, e eu sempre vou atualizando os conteúdos. Então, o que eu vou trazer aqui hoje sobre alavancar convite para entrevista é algo super, super atual, tá bom? E para começar, eu geralmente falo que tem duas formas de você conseguir uma entrevista. Tem a forma mais passiva e tem a forma mais ativa. A passiva é o que a maioria das pessoas fazem. Não tem problema nenhum com isso, tá? Mas eu chamo de passividade de passiva porque a pessoa tende a ter um comportamento mais passivo do que o outro. Então, o que acontece no passivo? No passivo é aquela coisa que você faz um currículo, monta ali com o PDF que você pegou da internet, né? Monta ali a formatação, tudo mais, pega aquele currículo e sai distribuindo nos sites de emprego. Se cadastra aquele currículo nos sites de emprego. Então, você vai lá, cadastra no vagas.com, na Cato, no LinkedIn, o pessoal que está iniciando carreira vai lá e cadastra no CIE, na Nube, na Companhia de Talentos, e aí vem, e cadastra ali. E aí, à medida que você vai recebendo aquelas vagas, você vai se cadastrando e linkando o seu currículo na vaga. E aguarda. É isso a forma que eu chamo de passivo, tá bom? Eu dei esse nome.
O que a gente faz dentro de um programa de mentoria para recolocação ou colocação, né, que é o pessoal mais novo aí no mercado, que está buscando aí sua primeira oportunidade na área que escolheu, a gente faz de uma forma muito mais ativa. E é um modelo de alavancar entrevistas, convites para as entrevistas, uma forma onde você entende qual é esse jogo do mercado, né? E você foca no que você tem controle, no sentido de ir fazendo ações para cativar aquela empresa, aquele recrutador, para que o seu currículo saltar aos olhos dele e ele passar a mão no telefone e te ligar. Isso é um ponto, tá? Então, tem N formas da gente fazer isso. Hoje, também por uma questão muito atual, hoje a gente tem as mídias sociais, né, online, e elas é um material assim, fantástico para que a gente consiga mostrar todo o nosso potencial e alavancar convites para entrevista. Então, eu trouxe aqui, deixa eu até contar aqui, ó, tem 1, 2, tem pelo menos 5 dicas de como 5 ações aí de o que você pode fazer para alavancar essas entrevistas. Então, a primeira ação é o seguinte, o LinkedIn, em específico, é uma rede de relacionamento, só que voltada para cunho profissional. Então, assim como tem o Facebook, o Instagram, enfim, que são redes de relacionamento mais voltadas para pessoal, o LinkedIn ele é específico profissional. Então, o que você vai fazer ali no LinkedIn? Geralmente, você faz um perfil no LinkedIn, top, muito top, muito top, porque aquele currículo ali que você coloca no LinkedIn é a sua vitrine, né? É o que você vai pôr na sua vitrine. E no segundo momento, o que eu sugiro, né, que é a primeira ação aí para alavancar a entrevista, é você fazer uma estratégia de levantar quem seriam as pessoas da sua área que você quer chamar a atenção. Então, primeiramente, é assim, fazer uma lista de contatos que seriam interessantes você ter na sua rede de relacionamento, profissionalmente falando. Então, às vezes é uma pessoa referência na sua área, às vezes é uma lista de empresas que você gostaria de trabalhar, e dentro dessa lista de empresas são as pessoas do RH dessa empresa, ou os gestores dessa empresa, ou até mesmo seus pares dessa empresa. Então, pessoas, eu quero trabalhar na empresa X e eu gostaria de trabalhar no cargo analista financeiro, ok? E aí eu vou no LinkedIn, faço meu perfil ali top, muito top, e começo a solicitar conexões com pessoas daquela empresa, inclusive pessoas, meus pares. Aqui o pulo do gato é o seguinte, o que a maioria das pessoas fazem, se elas fazem esse tipo de estratégia, é só pedir conexão com o RH da empresa. Até é ok, super aderente. Ou com o gestor, né? O gestor da área da sua futura atuação ali dentro daquela empresa. Ok também. Só que com os pares, poucas pessoas fazem isso. E os pares, na sua maioria das vezes, as vagas, elas surgem através dos pares. Olha só que incrível, né? Em qual sentido, Joyce? Como que funciona isso? Como que é uma vaga criada nesse caso? Uma vaga criada é assim, tem lá na equipe 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas que sejam. E aquela equipe começa a sentir uma sobrecarga de trabalho, assim como uma pressão de uma entrega por um prazo que não é compatível ao número de pessoas naquela equipe. E a própria equipe, muitas das vezes, começa a pressionar o gestor no sentido assim, olha, a gente não vai dar conta, a gente não tem condição, a gente já está virando a noite, a gente já está vindo sábado, domingo, feriado, e a gente não tem condição de fazer essa entrega no tempo que o cliente pede. A gente precisa de mais pessoas. É verdade. E aí o gestor só pega, vê lá o orçamento, analisa, pede aprovação, faz todo um trâmite burocrático e aí solicita essa vaga no RH. Quem está sentindo mais é a equipe.
a falta de uma pessoa, um membro, qualquer coisa nesse sentido. Então, fazer conexão com os seus pares nas mídias sociais vai ajudar muito, porque se eu tô virando a noite, se eu tô trabalhando sábado, domingo, feriado, e eu tô nesse ritmo, é natural que eu vou querer que aquela vaga feche o quanto antes, para me aliviar, para eu dividir esse trabalho, certo? E aí é o caso que muitas vezes acontece do própria equipe começar a mandar currículo para o RH. Voltando aqui para as nossas estratégias, né, de como alavancar o convite de entrevista, a própria equipe começa a buscar em suas conexões pessoas que atuam naquela área. Não sei se já aconteceu de você participar de um grupo lá da faculdade, por exemplo, e um colega lá da própria sala fala assim, gente, lá na minha área, lá na minha empresa, né, na empresa que eu trabalho, na área que eu atuo, tem uma vaga para atuar lá no mesmo setor. Tem alguém aí que está afim? Isso é super comum. Você tendo essa conexão no LinkedIn, eles provavelmente vão fazer o mesmo processo. Vão divulgar essa vaga, assim como o RH vai divulgar, vão pedir, ver ali na sua rede de relacionamento quem que eles conhecem, que acreditam que serem bons para atuar junto com eles, né? Então, faça também essa conexão com seus pares. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica para alavancar entrevistas é o seguinte: depois que você faz toda essa conexão, então você fez ali o seu currículo, você chamou a sua plateia, então você colocou na vitrine algo muito bom a seu respeito, são suas características ali, tanto profissionais quanto pessoais. Você chamou toda essa plateia, vamos dizer assim, é começar a se relacionar com eles, assim como na vida real, o famoso networking, né? E como se faz isso de uma forma assertiva nas mídias sociais, principalmente no LinkedIn? O que eu vi e vejo até hoje são pessoas fazendo uma tentativa de aproximação através de um e-mail, através do LinkedIn. E esse e-mail acaba vindo com uma mensagem assim, olha, eu estou procurando uma oportunidade, se você ficar sabendo, está aqui meu currículo, e assim. Esse e-mail é uma tentativa de aproximação, mas é super inadequada, na verdade. Né? É como se você mostrasse para aquela pessoa que você está muito desesperado. E isso acaba não acontecendo, não tendo o retorno que você espera. O que dá retorno hoje são duas coisas, né? Que são dois acionadores mentais, que inclusive eu explico vários acionadores mentais dentro do curso lá da Academia da Empregabilidade, e eu trouxe dois aqui para a gente falar que faz todo sentido para você conseguir esse contato mais próximo com as empresas. Um deles é o acionador da autoridade. Tá? Tem várias formas de como você passar a autoridade. Mas o que faz conexão mesmo com as pessoas é elas tiverem como autoridade naquele assunto. Então, como que eu me relaciono nas mídias sociais, onde eu possa passar uma autoridade a ponto da empresa, seja o RH daquela empresa, o gestor daquela empresa, ou até mesmo um futuro colega meu de trabalho ali, me acionar, né? No LinkedIn, hoje, a gente trabalha com várias coisas. Pode ser tanto sua foto, tanto o seu próprio currículo, mas principalmente as postagens que você faz. A sugestão que eu te dou aqui é: faça postagens que represente que você tem um conhecimento realmente sobre a área de atuação, sobre a sua área de atuação. Um exemplo muito bacana é você postar conteúdos de qualidade e que agreguem valor para aquela comunidade, que é a sua comunidade ali profissional. Né? Então, isso, inclusive, é o que eu tenho feito nos últimos tempos aí. Né? Isso gera uma visibilidade para você como uma autoridade. Então, você mostra que realmente você conhece, ao invés de você chegar lá na entrevista e ficar falando, olha, eu sei disso, eu sei daquilo outro. Na vida real, você pode passar isso. Você pode fazer isso via vídeo, como eu faço, mas eu sei que não é todo mundo, principalmente quem está começando, não tem essa desenvoltura para vídeo. Então, você pode fazer isso através de um artigo.
Então, sabe aqueles trabalhos que você faz na faculdade e que você olha e fala assim, nossa, ficou tão bom, eu fiquei tão orgulhoso da qualidade desse trabalho, da forma como eu discorri, da forma como eu descrevi aqui, que eu argumentei e tudo mais. Gera um artigo a respeito disso, a respeito desse tema e poste no seu perfil lá do LinkedIn. Compartilha esse seu conhecimento, esse conteúdo que você gerou, né, e que deve ter gerado realmente com muita qualidade ali no seu perfil. E não estou falando aqui de artigo científico, acadêmico, não é isso. É só realmente um artigo como se fosse uma redação, com uma linguagem simples, com uma linguagem fácil de ser consumida, mas que promova um valor para as pessoas que vão ler aquele conteúdo ou que vão ver aquele conteúdo. E aí você já entra no outro acionador mental, que é o segundo acionador mental que eu ia te falar aqui. Você está mostrando autoridade, mas também você está entrando no outro acionador, que é o da reciprocidade. O que é mais comum? As pessoas, elas ajudam aquelas pessoas que as ajudam. Então, quanto mais você ajudar o próximo, mais você vai ser ajudado, né? Então, sabe aquela coisa, a gentileza leva a gentileza? Nesse ponto, isso é super real. Então, um exemplo muito clássico que acontece no mundo corporativo é: eu quero que o meu colega lá da minha sala, que eu nem tenho proximidade com ele, mas ele trabalha numa empresa super bacana, é uma empresa que eu gostaria de trabalhar, mas como eu não tenho um networking com ele, eu não vou ter, né, essa cara de pau, vamos dizer assim, de chegar nele e pedir para ele me indicar, por exemplo. Nesse caso, a reciprocidade funciona muito bem. Na verdade, funciona de uma forma muito mais adequada do que o próprio chegar e falar assim, fulano, me indica lá na sua empresa. Isso é super inadequado. É igual o e-mail que eu acabei de falar para vocês ali pelo LinkedIn. Olha, tá aqui meu currículo, me indica lá. Se ele nunca te viu, se ele não tem a menor ideia de quem é você, ou ele nunca teve um contato próximo a você, a probabilidade dele se inclinar para te ajudar é muito remota do que se você é uma pessoa do ciclo social dele, uma pessoa que convive com ele, uma pessoa que já ajudou ele em outras vezes, a probabilidade dele te ajudar vai ser grande. E muitas das vezes, se você faz esse acionador, se você pratica essa questão da reciprocidade com uma frequência, uma qualidade, muitas das vezes as pessoas fazem isso sem mesmo você pedir. Entende? Tem até uma pesquisa, eu sou péssima de nome de pesquisa, mas tem uma pesquisa que eu li uma vez que é mais ou menos assim. Uma pessoa, um gestor, né? Antes de chamava a sua equipe para uma reunião. E aí, antes de começar a reunião, o próprio gestor servia um cafezinho para cada um ali. Então, de fato, servia, entregava na mão para cada um ali. Começava a reunião, as coisas iam acontecendo, e essa pesquisa provou que as pessoas que aceitavam aquele cafezinho, elas tinham uma predisposição maior a aceitar o que o gestor solicitasse a elas, a realizar as atividades que ele pedisse para elas de bom grado. Hoje a gente fala muito sobre a questão do café no ambiente corporativo, né? Então, levando isso para uma mídia online, é isso que você vai fazer, né? Então, pense como que você pode ser recíproco com as pessoas que você tem interesse que elas sejam com você. Então, nesse caso, além do artigo, o que outras coisas que você pode fazer? Você pode fazer de fato a conexão com elas, se relacionar com elas, se em algum momento elas postarem alguma coisa, principalmente o RH vira e mexe está postando ou matéria sobre a empresa ou alguma vaga, você vai lá, compartilha aquele conteúdo, demonstrando que você está interessado em ajudar, né? Ou até mesmo comente aquele conteúdo, traga alguma sugestão de valor, ou pergunte, enfim, vai se relacionando com aquela pessoa ali ao longo de um tempo antes de pedir qualquer coisa, né?
e sempre de forma muito gentil e muito genuína, claro, né? Então, se você gostou realmente do que a pessoa falou, do que ela postou, vai lá e curte, compartilha, comenta, tá? Isso tende a gerar uma reciprocidade. Um terceiro ponto que eu trouxe aqui, então, na verdade, eu já trouxe 3, né? Esse é o quarto. Um terceiro ponto é, pense que buscar uma oportunidade de trabalho também é um emprego. Em qual sentido? Você tem que estar muito concentrado em fazer movimentos para alavancar isso. Né? Outro dia eu escutei um candidato que está com muita urgência em conseguir uma recolocação. E aí eu falei, tá, mas você está fazendo todos esses movimentos que a gente tem traçado, todas essas estratégias? Ah, Joyce, não, eu faço quando dá. Não é fácil quando dá, né? Não é assim. Né? Então, se propõe a colocar, né? A trazer um mindset para você como isso aqui é meu trabalho. Buscar emprego é um trabalho. Então, eu tenho que pensar em estratégias, eu tenho que me propor a me dedicar para fazê-las. E mais do que isso, eu até sugiro aqui você colocar metas nesse sentido. Isso mesmo, metas. Então, um desafio que eu sempre dou para os meus mentorados é, quando você atinge uma fase do programa da mentoria, eu chego e falo assim, o desafio é o seguinte, você tem que alavancar, você tem a meta de alavancar 2 entrevistas essa semana. Você tem uma série de ações que você pode fazer, né? Como praticar reciprocidade, praticar autoridade, fazer conexões no LinkedIn, se conectar realmente com essas pessoas, se relacionar com essas pessoas e fazer uns movimentos a mais para alavancar de fato. Então, tome isso como um desafio, como uma meta e coloque na sua cabeça que buscar um emprego, um trabalho também é um trabalho, né? E aí, tem um outro ponto que eu traria aqui, que é uma estratégia que é bem bacana, é assim, se for usar, eu uso das 2 formas. Eu uso tanto o passivo, no sentido, sim, vou buscar vagas que estão abertas, como também me relacionar com empresas e pessoas da empresa que me interessam, certo? Então, eu vou cercando e vou ampliando as minhas possibilidades de alavancar minha entrevista. Nessa estratégia, na estratégia de ficar buscando vagas que me interessam, eu sugiro um ponto em específico. Faça isso, dedique 2 momentos do seu dia para você entrar nos sites de emprego, né? Bem como todos os sites de emprego, né? 2 momentos do seu dia para você entrar nesses sites e, de fato, ficar ali se cadastrando nas vagas. Por que 2 momentos do dia e não um só, como a maioria faz? Porque a maioria desses sites de emprego tem um sistema por trás. E tem sites que gira, né, 2 vezes no dia. Gira na parte da manhã, atualiza esse site, na parte da tarde já tem outras vagas que não tinham de manhã. Ah, então, Joyce, eu só vou fazer à tarde. Não, porque tem um outro ponto aqui que é o seguinte, o time, quanto mais rápido você for nesse cadastro, melhor é para você, né? Pensa que, assim, é como uma caixa de e-mail se enchendo de e-mail. Se o entrevistador postou a vaga hoje e ele vai buscar por e-mails amanhã, é natural que, se você colocar o seu currículo só amanhã à tarde, pode ser que você perca esse time. Então, a vaga abrir, o seu currículo tem que estar lá na caixa de e-mail do entrevistador, tá? Então, se prepare, se organize e dedique 2 momentos do seu dia, um de manhã e um à tarde, para que você faça esse cadastro, esse link seu currículo às vagas, né, de uma forma muito rápida. O último ponto aí, né, que eu diria que esse é muito poderoso, né, é uma estratégia muito poderosa, arriscada, mas muito poderosa. Eu diria até que é para os fortes, no bom sentido, porque requer um pouco mais de habilidade
do que essas outras que eu falei até aqui. Que é o seguinte, quando o LinkedIn ele mostra isso, mas a gente também consegue, através da observação, né, você consegue entender se aquela vaga, quando ela aparece ali, você consegue entender se ela é muito compatível a você ou não, né? Sabe aquelas vagas que você olha a descrição e fala assim, nossa, eu atendo perfeitamente tudo que eles pedem aqui, eu sei fazer, ou eu tenho esse conhecimento, né? Eu tenho, assim, 90% de compatibilidade, se não 100% de compatibilidade com essa vaga. E essa vaga acabou de abrir, né? Então, é a vaga ali que ela foi para o ar naquele instante e você já estava ali ligado, ela acabou de abrir. Nesse momento, quando você... Isso, lembrando, é só para as vagas que você tenha 90% de compatibilidade, tá? Então, até aqueles itens ali desejáveis, você tem. Porque sempre na vaga tem ali os obrigatórios, os pré-requisitos obrigatórios, e tem os desejáveis em algumas vagas. Então, os desejáveis, até os desejáveis, você consegue ter aquele conhecimento e apresentá-los para a empresa. Então, você tem ali 90% a 100% de compatibilidade com a vaga e a vaga também tem 90% a 100% de compatibilidade com os seus interesses, né? Nesse caso, a dica aqui é o seguinte, é passar a mão no telefone e ligar na empresa. E aí tem um roteirinho, né? Que nesses meus estudos aí, nessas minhas orientações com meus mentorados, eu meio que criei esse roteiro, que a gente entendeu que é um roteiro onde a gente consegue chamar a atenção do entrevistador ali pelo telefone, sem ser agressivo ou inconveniente, tá? E aí, nesse caso, a estratégia é a seguinte, você passa a mão no telefone, entra em contato com a empresa, solicita falar, né, ser transferido ali para o RH, pede pela pessoa responsável da vaga que você viu. Então, eu sou fulano, eu vi uma vaga no LinkedIn e a vaga é de estagiário, analista, trainee, sei lá, em tecnologia, e eu atendo 90% da vaga. Esse é o script. Se você não falar, eu atendo 90% da vaga, a probabilidade é que você nem consiga falar com o responsável da vaga, tá? Então, você já tem que colocar logo de cara. Eu atendo 90% da vaga e eu gostaria de conversar com a pessoa responsável dessa vaga. Conseguindo o contato com essa pessoa, você se apresenta, fala, eu sou candidato e tal, e eu vi essa vaga e eu tenho 90% de compatibilidade. Por que eu tô te ligando? Porque eu acabei de mandar o meu currículo e eu gostaria que você confirmasse para mim a minha candidatura. Porque realmente eu me interessei por essa oportunidade e eu não queria que esse processo falhasse, se perdesse, meu currículo se perdesse em algum momento. Então, você consegue só confirmar para mim a minha candidatura? Se ela parar para te ouvir, as chances são que ela vai parar naquele momento também para já pegar o seu currículo ali. Pode ser que ela comece já falando com você como ela faria se fosse ela que estivesse te ligando, né? É muito delicado esse tipo de contato, porém ele é muito poderoso. Em qual sentido? Primeiro que a maioria das vagas, nenhuma vaga, ou pelo menos a maioria, não vou falar nenhuma, né? Não vamos exagerar, mas a maioria das vagas, elas têm um time, né? O RH, ela tem uma meta de recrutar aquela nova pessoa quanto antes, né? Segundo, que o RH ele recebe muitos currículos, né? Dependendo da vaga, eu mesma já recebi assim mais de 1.500 currículos para uma vaga. Quando você entra em contato com a empresa, você está demonstrando de uma forma assertiva, né? Você está demonstrando interesse. O que mais uma empresa quer é alguém com interesse
iniciativa, ok? Segundo, que você, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, você não está sendo inadequado, porque uma coisa é o que você fala que é inadequado. Se você usar um script genuíno e correto, você não está sendo adequado. Na verdade, você pode estar até, inclusive, ajudando aquela pessoa. Porque o tempo que ela teria para pegar aqueles 1.500 currículos, sei lá quantos currículos, e triar aqueles currículos, você já está mostrando para ela, olha, eu sou a pessoa que você está procurando. Né? Eu tenho 90% de compatibilidade com essa vaga. Né? Inclusive, eu acabei de lembrar aqui de um mentorado meu que fez essa estratégia outro dia. Só que ele estava tão no automático que ele começou a fazer essa estratégia com várias vagas que ele vinha, inclusive vagas que não eram vagas que brilharam os olhos dele. E aí aconteceu o quê? O RH daquela empresa atendeu ele e falou, nossa, que legal, que bom que você ligou. Olha, então já vamos bater um papo aqui, deixa eu pegar seu currículo. E já fez ali uma entrevista com ele naquele momento. E já chamou ele para a próxima etapa. E aí ele me ligou e falou assim, Joyce, agora? Nem era a empresa que eu queria tanto, né? Enfim, eu falei assim, olha, por isso que eu digo, tem que ter pelo menos 90% de compatibilidade de fato que você queira. Compatibilidade também com seus interesses. E aí, indo para a última estratégia, né, fazendo esse gancho aí, o que eu até sugeri para ele? Falei assim, isso também é muito, muito bacana. Independente de qual empresa te chame, vá no processo seletivo. Se permita a fazer aquele processo seletivo. Se permita a conhecer aquela empresa além das redes sociais, né? Se permita de fato a participar daquilo. Aí você tem assim uma possibilidade de coisas de benefícios para você, né? Primeiro, você pode ser surpreendido positivamente. Segundo, que lá na entrevista, indo até a empresa, você pode mostrar o seu real potencial e talvez aquela empresa tenha outras vagas e aí aquela vaga que não estava tão interessante assim pode virar uma vaga muito interessante, né? Assim como você pode negociar coisas ali no tete-a-tete que te interessam. E terceiro ponto, na pior hipótese, né? Você ganhou uma vivência em processo seletivo. Que é um outro ponto que eu digo, assim, pensando que ser um candidato hoje em dia, né, fazer todas essas estratégias, pensar em todas as formas de alavancar a entrevista, assim como fazer um bom currículo, se sair bem numa entrevista, nada melhor do que participar ativamente de processos seletivos, mesmo aqueles que não te interessam tanto, porque idealiza que são simulados, né? Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, se a vaga não te traz, não te cativa logo de cara por telefone, vá mesmo assim, se permita passar por aquele processo como se fosse um simulado, para você se colocar na prova, para você aumentar sua autoestima, para você ver aonde você não foi bem e poder melhorar, para quando de fato acontecer daquela empresa que você almeja te chamar, você tá pronto para ganhar esse jogo, né? Não dá para, Joyce, eu fiz ali 1, 2 entrevistas só na minha vida e aí a empresa que eu mais quero entrar me chamou. As chances de você se sair bem é muito menor do que se você tivesse participado de outros processos seletivos, se familiarizado com essa ideia de participar de dinâmicas, de se colocar à prova em entrevistas e assim sucessivamente. Então, vá independente do que aconteça, independente se você gostou ou não pelo telefone. Tudo bem? Essas são minhas dicas de hoje. Espero ter contribuído, ajudado. E agora deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem uma pessoa que eu acho que quer... Tá, acho que não tá mais. Enfim. Então é isso, gente.
Turma, um beijo grande e uma feliz semana pra gente aí. Tchau, tchau.